Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar, na aula de hoje, sequência ao estudo do batismo com o Espírito Santo. Na primeira aula, nós falamos sobre a abordagem pentecostal sobre este tema. Na segunda aula, nós falamos sobre a abordagem do protestantismo histórico, justamente a sua avaliação, a sua interpretação com relação ao batismo com o Espírito Santo. Feito isso, hoje, terceira aula, nós estudaremos as promessas do derramamento do Espírito Santo. Você pode estar se perguntando aí, mas Vitor, promessas do derramamento do Espírito Santo em que sentido? No sentido que nós temos promessas do derramamento do Espírito Santo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Portanto, neste início de aula, vamos verificar aqui a promessa do derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Texto muito conhecido, um texto padrão quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo a título de promessa no Antigo Testamento. Texto de Joel capítulo 2, atentem para a leitura, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim o texto: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, esta é uma promessa, digamos assim, entre aspas, muito famosa acerca do batismo com o Espírito Santo. Isto profetizado no Antigo Testamento. Mas nós temos outras promessas, outras profecias veterotestamentárias acerca do batismo com o Espírito Santo. Antes de passar aqui alguns exemplos, importante saber, importante ter a consciência de que muitas vezes o uso da palavra água na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, refere-se ao Espírito Santo. Portanto, a água às vezes é usada como símbolo do Espírito Santo. Neste sentido, repare um texto do Antigo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 47. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, um texto um pouco longo, mas um texto que versa acerca do derramamento do Espírito Santo, algo que aconteceu lá em Pentecostes. Acompanhe a leitura deste texto comigo, que diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Repare aqui a expressão rio que não podia passar, não se podia atravessar. Águas abundantes. Esta profecia de Ezequiel revela, portanto, o derramamento do Espírito Santo de forma muito abundante, tendo em vista que água, neste texto, simboliza o Espírito Santo. Águas que
saem aqui nesta visão do profeta do templo, saem do santuário de Deus e ocupam um largo caminho, afluem com abundância águas que saem do santuário de Deus. Irmãos, os textos do Antigo Testamento que falam da água como símbolo do Espírito Santo devem ser vistos à luz, inclusive, do Novo Testamento, que dá esta liberdade, ou dá a liberdade necessária para interpretá-lo dessa maneira. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39, dizem assim, o Senhor Jesus falando: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está aqui sinalizando o Espírito Santo. Rios de água, vida fluindo, é o Espírito Santo sendo derramado na vida do crente. Jesus continua. Aliás, aqui uma explicação do próprio apóstolo João na sequência do texto. Isto ele disse, ou seja, Jesus disse, com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Percebam aqui a relação da água, da palavra água, como um símbolo para o derramamento do Espírito Santo, como um símbolo para a própria pessoa do Espírito Santo. Voltando ainda no Antigo Testamento, vamos verificar aqui mais um texto que fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Zacarias capítulo 14, apenas um versículo, versículo 8 diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar ocidental e a outra metade até ao mar ocidental, ou seja, mar oriental, depois a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Reparem aqui, águas abundantes invadindo o mar. O mar representa o elo entre as nações, aquilo que conecta as nações. Águas abundantes invadindo, sendo derramadas nas nações. Águas vivas, sinalizando a ação do Espírito Santo. Então, Zacarias também apresenta a mesma promessa do derramamento do Espírito Santo. Preciso aqui fazer duas observações. Primeira, o Espírito Santo em forma de derramamento só seria enviado depois da glorificação de Cristo. A segunda observação, contudo, os discípulos de Jesus haviam nascido do Espírito Santo antes mesmo do derramamento do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, os discípulos já eram crentes. Isso vai ficar, pelo menos gostaria que ficasse, pretendo que fique, mais claro, um pouquinho mais à frente, quando nós verificaremos se o Espírito Santo atuava ou não na vida do crente no Antigo Testamento. Responderemos perguntas do seguinte jaez. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento com o lavar regenerador? Verificaremos mais à frente questões deste tipo. Em segundo lugar, agora vamos observar um pouco as promessas do derramamento do Espírito Santo no próprio Novo Testamento. O Senhor Jesus fez inúmeras promessas com relação ao derramamento do Espírito Santo. Querem ver? Jesus prometeu, João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está aqui prometendo
o derramamento do Espírito Santo. E o Espírito da verdade, essa expressão que Jesus usa aqui, ele a usa como um sinônimo para o Espírito Santo. Um outro texto em que Jesus promete a vinda do Espírito Santo. João 7, 38 e 39, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então temos aqui rios de água viva como uma metáfora utilizada por Jesus para se referir ao Espírito Santo. Irmãos, é importante notar que quem crê em Jesus, diz o texto, receberá o Espírito Santo sem ter que esperar uma segunda bênção, como defendem os irmãos pentecostais. Reparem nas expressões aqui usadas por Jesus. Ele disse assim, com muita clareza: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma consequência imediata da fé em Jesus. Rios de água viva, simbolizando o Espírito Santo. Quem crê em Jesus tem o batismo com o Espírito Santo. Mais uma vez, neste mesmo texto, Jesus enfatiza. Aqui é a explicação de João acerca das palavras de Jesus. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Mais uma vez, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe a fé, ela crê, ela não precisa esperar uma segunda bênção para então ser recebida, ou melhor, receber o Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo. Não, quando somos batizados com o Espírito Santo, somos regenerados e somos agraciados com o dom da fé. Notem que até aquele momento, o texto diz que o Espírito Santo não fora dado porque Jesus não fora glorificado. Isso nós temos na explicação do próprio apóstolo João com relação ao texto. Mas quem crê em Jesus receberá, diz o Senhor Jesus, o Espírito Santo, sem ter que esperar, então, essa segunda bênção, de acordo com o pentecostalismo. Vamos a outros textos em que Jesus promete o derramamento do Espírito. João 15, 26. Quando, porém, vir o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mais um texto. João 16, 7 e 8. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, o Espírito Santo aqui sendo retratado por Jesus Cristo como o Consolador. Mas é curiosa a informação, é curioso notar que mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele voltou a prometer o derramamento do Espírito Santo. Ele prometeu o Espírito Santo sendo derramado antes da cruz e depois da cruz, depois da sua ressurreição. Por exemplo, Lucas 24, 49 diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Promessa do Senhor Jesus de que enviaria, derramaria o Espírito Santo como promessa do Pai feita desde o Antigo Testamento. Mais um texto em que o Senhor Jesus promete o derramamento do Espírito Santo depois da sua ressurreição. Atos, capítulo 1, alguns versículos. Versículo
4, versículo 5 e o versículo 8. Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós recebereis, ou vós sereis, batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora lá no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Texto muito conhecido, mas o que vale destacar aqui, amados? Vejam que Jesus não fala neste texto sobre o batismo com fogo. Jesus não fala mais de juízo neste texto. Jesus fala exclusivamente sobre a edificação e consolação dos crentes, sem mencionar, neste ponto, neste texto, o juízo de Deus sobre os ímpios, o que João Batista vaticina lá em Mateus capítulo 3. Até agora nós verificamos algumas promessas do Antigo Testamento acerca do derramamento do Espírito Santo. Verificamos promessas, sobretudo o Senhor Jesus prometendo o derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. E agora, amados, nós vamos verificar, ou vamos tentar responder a seguinte questão: podemos afirmar que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Será que nós podemos afirmar isso? Veja bem, se o derramamento do Espírito Santo é uma promessa que se cumpriria no final dos tempos, se Jesus diz que o Espírito Santo só viria após a sua glorificação, podemos então afirmar que ele já atuava, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Ou ainda, como entender a ação e o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento? Vamos observar um pouco então a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Irmãos, não devemos pensar como pensam os nossos irmãos pentecostais, a quem nós respeitamos e amamos em Cristo Jesus, mas nós não devemos e não concordamos com o pensamento deles, no sentido de que o Espírito Santo no Antigo Testamento só agia nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Não entendemos desta maneira. O Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento, inclusive nos crentes. Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava sim nos reis, nos sacerdotes, nos profetas, mas também no povo de Deus. Quem diz isso, por exemplo, é o profeta Ageu, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim o texto: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Olha só como aqui o profeta Ageu é claro. O profeta Ageu, ele tem o seu ministério depois do período do exílio, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, e ele está então aqui confirmando que o Espírito Santo atuava, reparem a expressão, todo o povo da terra. E diz aqui a expressão também, o meu Espírito habita no meio de vós. Vós quem? O povo de Israel. O Espírito Santo habitando no meio do povo. Reparem o texto, outro texto, profeta Isaías, capítulo 63, versículo 11. Diz assim: Então o povo se lembrou dos
dias antigos. De Moisés se disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Santo Espírito? Reparem aqui que o texto está afirmando, Isaías está fazendo um relato aqui do Antigo Testamento, onde os hebreus, o povo, se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, ou seja, os hebreus disseram: onde está o que pôs, onde está Deus que pôs o seu Espírito, o Espírito Santo, em Moisés? Há inúmeros textos no Antigo Testamento que falam acerca da atuação do Espírito Santo. Vamos verificar alguns textos. Outros textos. Ezequiel 11:5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Veja a experiência aqui do profeta com o Espírito Santo. Outro profeta, Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, a Israel o seu pecado. Profetas que recebiam o Espírito Santo e atuavam no Espírito. Um profeta nos moldes do Antigo Testamento, descrito no Novo Testamento, ou seja, João Batista. Lucas 1 capítulo, versículo 15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Aqui é importante observar que João Batista, ele morreu antes de Pentecostes. Ele morreu antes do Espírito Santo ser derramado. Mas o texto diz, e a vinda de João Batista comprova, que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Não é mesmo? Então, o Espírito Santo já atuava capacitando, mas não apenas capacitando o povo, capacitando os profetas, mas também enchendo o coração desses homens de Deus. Não à toa que, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Pedro diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens do Antigo Testamento, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Queridos, vamos lá. Vamos pensar biblicamente. Vamos ter aqui uma reflexão teológica mais abrangente. Quem é que pode regenerar o homem? Quem regenera o pecador? A Bíblia diz que é só o Espírito Santo. A fé é um ato da graça de Deus mediante a ação de quem? Do Espírito Santo. A fé é dom de Deus. E nós recebemos essa fé mediante a pessoa do Espírito Santo agindo em nós, através do batismo com o Espírito Santo. A fé vem depois da regeneração. Tem muitos crentes que ficam até surpresos com essa afirmação. Pensam que primeiro é necessário ter fé para depois ter o batismo com o Espírito Santo. Não pode ser. Como que um coração em pedra, um coração iníquo, pode expressar fé sem ter o Espírito Santo, sem nascer do Espírito Santo, sem ter recebido o batismo com o Espírito Santo? Portanto, a fé é um dom de Deus e ela vem depois da regeneração, ou então ela vem na regeneração, junto com a regeneração. É neste sentido que nós estamos falando aqui. Nós não estamos desenvolvendo uma ordem salutis aqui, ou seja, a ordem da salvação, mas expressando o seu conteúdo no que tange à ação do Espírito Santo na vida do crente, dando a este um novo nascimento e a fé. A regeneração, tanto no Antigo Testamento, dos homens de Deus, como no Novo Testamento, só se dá através
do Espírito Santo. A regeneração lá no Antigo Testamento só se dava através da ação do Espírito Santo. A regeneração nos nossos dias, desde Pentecostes, só se dá através da ação do Espírito Santo. Hebreus 11, capítulo 11, narra a salvação mediante a fé de grandes homens de Deus. Até conhecido esse texto aí, essa perícope, como os heróis da fé, não é isso? Pois bem, lá do Antigo Testamento. Esse texto narra a salvação mediante a fé dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Contudo, todos eles nasceram de novo. E nasceram de novo a partir da ação de quem? Do Espírito Santo atuando lá no Antigo Testamento. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículos 3 a 11, ele diz que Abraão e Davi foram justificados mediante a fé. Ora, isso só é possível através da ação do Espírito Santo. É impossível expressar fé, abraçar a fé, sem a regeneração. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé através da ação do Espírito Santo, da mesma maneira que nós hoje. Os discípulos de Jesus, vamos pensar nos discípulos de Jesus. Todo mundo pensa assim, quando Jesus disse a Pedro, quando te converteres, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Bom, ali, Jesus não está querendo dizer que Pedro era incrédulo. É verdade que Pedro precisava ter mais clareza, mais abundância, abrangência da obra do Senhor Jesus na cruz. Ele precisava ser iluminado, inspirado para interpretar devidamente, assim como os outros apóstolos, a obra de Jesus, a expiação de Jesus, a pessoa de Jesus. Isso fica evidente. E os discípulos, eles ganharam toda essa capacitação depois de Pentecostes. Mas dizer que eles não eram crentes, só porque Jesus disse que quando você se converter, não. Os discípulos de Jesus haviam nascido do Espírito Santo antes de Pentecostes. Eles eram crentes. Lembremos o que Jesus, por exemplo, disse a Nicodemos, lá em João 3 e o versículo 5. João capítulo 3, versículo 3 e depois o versículo 5. Jesus disse assim àquele homem, mestre da lei, doutor da lei, Jesus disse: em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá no versículo 5, Jesus fala praticamente a mesma coisa. Tem uma pequena alteração. Ele diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, primeiramente a Nicodemos, que quem não nascer do Espírito não pode ver o reino, a atuação do reino que Jesus trouxe na sua primeira vinda. Jesus trouxe o reino e disse aos seus discípulos que o reino de Deus havia chegado e que o reino estava dentro deles. O reino era ainda no seu caráter invisível, como é ainda hoje. Então Jesus diz: quem não nascer do Espírito, quem não passar pela regeneração, não pode ver o reino. Depois Jesus fala: quem não nascer da água, lembra? Água sinalizando o Espírito Santo, isso desde o Antigo Testamento. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então Jesus fala: quem não tem a experiência da regeneração não vê. Quem não tem a experiência da regeneração não entra no reino de Deus. Jesus, ele não está falando neste texto, Jesus não está falando a Nicodemos acerca do derramamento do Espírito Santo. Nós não temos liberdade exegética e hermenêutica para dizer que neste texto, ou seja, quando Jesus está falando ali a Nicodemos, ele está falando acerca do derramamento do Espírito Santo. Jesus está dizendo que sem nascer de novo,
Sem a regeneração, que é dada pelo Espírito Santo, não tem como crer em Deus, não tem como crer em Cristo, não tem como ver o reino, não tem como entrar no reino. Quem não nascer de novo do Espírito, Jesus está dizendo a Nicodemos, vai ficar que nem você, Nicodemos, sem discernir as verdades espirituais, sem discernir a pessoa, a obra de Jesus. É isso que Jesus está ali ensinando a Nicodemos. Reparem quando nós pensamos acerca da circuncisão lá do Antigo Testamento. A circuncisão era símbolo de quê? Ah, sinal da aliança. Tá certo? Deus fala isso a Abraão. Mas ela apontava, este sinal físico, apontava para que verdade espiritual? Desde o Antigo Testamento. A circuncisão do Antigo Testamento era símbolo de que verdade espiritual? Da regeneração. A circuncisão do Antigo Testamento, lá no prepúcio, era um sinal externo da circuncisão do coração. E o que vem a ser a circuncisão do coração, irmãos? É o novo nascimento. E o novo nascimento é a regeneração. E quem faz a regeneração? Quem dá o novo nascimento? Quem opera a circuncisão do coração? Sempre foi o Espírito Santo. Amados, nós não podemos considerar a regeneração como um ato de Deus somente a partir de Pentecostes. Se nós negarmos isso que está sendo dito até aqui, então nós estamos considerando que a regeneração é um ato de Deus que se deu somente a partir de Pentecostes. Mas quando nós olhamos para o conceito bíblico, para o significado espiritual da ação do Espírito Santo, salvando o seu povo, habitando com o seu povo, conduzindo o seu povo, santificando o seu povo, quando olhamos para a circuncisão na carne, que apontava não apenas para o sinal da aliança, ela era o sinal da aliança, mas apontava para a circuncisão do coração, ou seja, a regeneração. Então, como é que fica se nós afirmarmos que a regeneração se dá somente a partir de Pentecostes? Mas alguém poderia perguntar, então será que havia um grau diferente da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento? Sim, essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta oportuna. De fato, antes de Pentecostes, os discípulos desfrutavam de um grau menos abundante da obra do Espírito Santo. A abundância do Espírito Santo, ou seja, o derramamento, viria somente depois que Cristo fosse glorificado. Em outras palavras, o derramamento do Espírito Santo aconteceria somente depois da glorificação de Cristo à destra do Pai, quando então Cristo envia o Espírito Santo. Irmãos, por hoje é isso. Nós falamos na aula de hoje acerca das promessas do Antigo Testamento, acerca do derramamento do Espírito. Falamos também das promessas encontradas no Novo Testamento. E falamos aqui, por último, tentamos responder acerca da seguinte pergunta. Podemos afirmar que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Chegamos à seguinte conclusão. Sim, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. Entretanto, há uma diferença de grau, há uma diferença da atuação do Espírito Santo a partir de Pentecostes. Há um grau menos abundante da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento do que a partir de Pentecostes. Vamos orar? Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos, ó Deus, a graça de entender a Tua palavra com a nossa mente,
mas também, ó Deus, não apenas de entender a Tua palavra na mente, mas de recebê-la no nosso coração, sermos edificados por meio dela, sermos consolados pela Tua palavra, sermos capacitados, ó Deus, para pregar e ensinar a Tua palavra, como de fato o Senhor tem revelado aos nossos corações através da Tua palavra, através das Sagradas Escrituras. Equipa a Tua igreja, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada vez mais a pregar a Tua verdade, cheios do Espírito Santo, para que possamos abençoar aqueles que nos ouvem. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amados, pessoal, por hoje é só. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe.